imagina, cada formação ou cada curso, ele preenche pré-requisitos, né? No caso da gente, como a nossa formação é uma formação que ela é do governo português e da Europa, a nível europeu também, ela te dá esse certificado, essa certificação que permite você atuar tranquilamente aqui na Europa toda. Então, a gente tem que ter pré-requisitos. O pré-requisito é você ter uma escolaridade que te permita entender, ler, escrever e discernir sobre o que a gente está falando. Então, uma quarta classe, a gente precisa que você tenha para que você consiga se posicionar na frente do paciente, passar um relatório para ele, escrever com tranquilidade para ele, para ajudar o seu paciente. Mas mais sobre o que você tem, é importante sobre o que você pode entregar para o paciente. Para mim, é muito importante a capacidade de entrega que você tem para ajudar o seu paciente. Então, eu já tive terapeutas com uma baixa escolaridade e que tiveram resultados incríveis pelo seu empenho, pela sua entrega. E já tive também terapeutas doutorados, né? Então, não é sobre a graduação escolar, tá? Sobre a sua entrega dentro da formação para você ter resultados. Então, independente do grau de escolaridade que você tenha, independente do que você esteja fazendo anteriormente, se você, por exemplo, já tive pessoas que trabalharam em estamparia, já tive agricultores, como eu disse, já tive pessoas que fizeram a formação que vinha como donas de casa, já tive pessoas que eram advogadas, já tive farmacêutica, já tive enfermeira, já tive médico. Então, independente de qual seja a sua situação, o ponto de início para você poder ter resultados com o seu paciente é o quanto de entrega você está disposto a dar, o que você está realmente disposto a estar ali e se entregar para aquele processo, tá bom? E a nossa quinta pergunta é: quantas sessões são aconselháveis para um tratamento de ansiedade e depressão? E essa pergunta é uma pergunta bem aberta, né? Porque, na verdade, depende da forma do tratamento que você vai fazer, né? Existem vários tipos de tratamento. Por exemplo, no tratamento biomicrohertz, a gente tem um tratamento de 3 a 4 sessões para o paciente, em que a gente trabalha com características específicas da ansiedade e depressão em cada um dos seus atendimentos e fecha com um pack de tratamento, ou seja, isso é um tratamento para ajudar o nosso paciente a sair da ansiedade e depressão, mas vai depender muito do quadro dele, do caso dele, de como que ele está e do que você pode fazer. Mas existem outras formas, por exemplo, nesse momento, a gente, há mais ou menos uns 4, 5 meses, né, que a gente colocou disponível para vocês o TOC, terapia online coletiva, para quem quer trabalhar com grupos, para quem quer ajudar trabalhando um coletivo, uma nova ferramenta, uma nova forma, que inclusive eu trabalhei com isso em 2018, ou seja, há bastante tempo atrás, eu comecei com o TOC. E o TOC, ele é terapia online coletiva para você conseguir agregar mais autoridade no seu trabalho, resultados, ter mais resultados e rentabilidade financeira. Então, eu até costumo dizer que o TOC é tipo a ferramenta de entrada que qualquer terapeuta precisaria. Por quê? Porque ele vai fazer com que você tenha já um passo a passo replicável. O que é um passo a passo replicável? Eu tenho ali uma coisa, uma forma, um formato de atender o paciente, que eu entrego aquilo diariamente para o paciente sem gastar o meu tempo, né? Tem materiais que eu entrego e que já vem pronto dentro do TOC, por exemplo, materiais que eu entrego diariamente para o paciente e ele vai tendo transformações, e quando eu vejo no final de 21 dias, através de um desafio, ele sai do estado que ele estava depressivo, ele sai do estado ansioso e vem para um estado de melhora. E isso através de um processo de desafio. Então, quando eu tenho esse tipo de tratamento, eu sei o resultado que o paciente vai alcançar em 21 dias. E eu termino esse processo de 21 dias e posso replicar de novo num novo grupo e todos os meses estar trabalhando com isso. Ou seja, imagina que você que você cobre 35 euros, vou até colocar tipo 30 euros. Normalmente os terapeutas que fazem parte do TOC não cobram esse valor, mas imagina que você cobre 30 euros por pessoa e que você tem um grupo de 10 pessoas, você já tem 300 euros e você automaticamente, o seu trabalho é só entregar aquele material direitinho para o paciente ir fazendo e dando suporte, e até as aulas de suporte eu ensino vocês como fazerem dentro do TOC. Então, o TOC é para quem quer monetizar financeiramente sem ocupar o tempo da sua agenda. Por quê?
Porque normalmente quando a gente está falando de terapia, imagina, eu tenho a minha agenda, e a minha agenda, ela tem uma quantidade de horas por dia que eu posso atender, né? Então, imagina que eu tenho uma janela de 3 horas pela manhã, 3 horas pela tarde. E se ninguém marcar nenhuma consulta, eu só tenho uma consulta hoje, eu fiquei com 5 horas vazias. E às vezes, até eu conseguir ter uma agenda que permita com que ela tenha uma subsistência financeira, eu às vezes acabo desistindo da terapia. Então, o toque ele foi feito exatamente para isso, para vocês poderem ter uma rentabilidade sem a ocupação na agenda. Eu posso ter um grupo nesse momento aberto de pacientes que eu estou atendendo durante esses 21 dias, ao mesmo tempo que eu estou aqui fazendo uma live, ao mesmo tempo que eu estou dando uma consulta, e esses pacientes eles estão sendo tratados num processo em que fica mais econômico para eles e com uma entrega muito grande, resultados muito fortes que vocês vão tendo, né? Inclusive, equipe, por favor, se vocês tiverem o link do Toque, para quem quiser entrar e fazer a sua inscrição e participar do Toque, eu vou deixar aqui embaixo para vocês que têm interesse em ter acesso a essa ferramenta, porque a formação Biomicrohertz, ela não está aberta agora, nesse momento, não sei exatamente a data que vai ter uma abertura de turma para quem queira fazer a formação terapeuta Biomicrohertz, para trabalhar com pacientes ansiosos e depressivos, com a técnica Biomicrohertz, né, e o certificado, mas nesse momento vocês podem sim obter o toque, que o toque está aberto para vocês poderem fazer parte, já começarem esse mês a poderem fazer esse movimento de ter um grupo em que vocês possam estar trazendo rentabilidade financeira, aumentando a autoridade e ainda assim entregando um resultado bem profundo para o paciente. E aí é uma forma de vocês até monetizarem para quando abrir a formação, vocês terem um valor já à parte, já para vocês conseguirem ter e poder fazerem parte da formação terapeutas Biomicrohertz, tá? Então, eu acho que é um processo bastante bacana para vocês poderem entrar, que vai trazer muitos resultados. Eu tive histórias fantásticas de superação, inclusive, uma das coisas que eu sempre falo para todos os terapeutas que acabam entrando para o toque é que no início é muito difícil a gente conseguir ter testemunhos das pessoas, né? Às vezes a gente não tem um testemunho real das pessoas que a gente atendeu, porque elas se sentem envergonhadas. No toque, vocês têm testemunhos diários, todos os dias as pessoas postam testemunhos de transformação. Então, cresce muito rápido a sua autoridade, a forma de você expor. E depois, outra coisa também, né? Às vezes a gente tem dificuldade de se comunicar, fica pensando, mas eu preciso muito das redes sociais para isso, né? E no toque você aprende a usar as redes sociais com sabedoria, sem te cansar, sem fazer com que você tenha que ficar exposto para poder trabalhar com esse grupo. E é uma forma de você conseguir estar ajudando financeiramente também o seu sonho de viver de terapia, né? Porque você pode desenvolver as duas coisas. Imagina, enquanto, como eu dei o exemplo desse grupo de 10 pessoas a 30 euros fazendo esse processo, você automaticamente tem 300 euros, daí você tem mais uma ou duas consultas no mês, você tem mais que um salário mínimo caindo para você. Isso num grupo de 10 pessoas, que é tipo assim, o seu primeiro grupo vai ter mais que isso, né? Agora, a partir do momento em que você continua fazendo esse processo, de certeza absoluta que você só vai replicando e aumentando, né? Eu lembro a primeira vez que eu fiz o meu grupo, e tinha 25 pessoas, e naquela altura, gente, 2018, eram 35 euros por pessoa. E as pessoas nunca reclamaram do valor que era, porque elas queriam muito. Então, Ana Maria, o toque é terapia online coletiva. Então, é um método que vocês têm para vocês estarem trabalhando com pacientes ansiosos e depressivos de uma forma coletiva, online, no sentido online, porque é uma entrega através de grupos, né? Você vai formar grupos, você aprende tudo. Eu queria saber se vou receber o certificado. Então, Paula, o certificado para trabalhar profissionalmente é só para quem faz a formação terapeuta Biomicrohertz, porque ela compreende a mais 180 horas aula, tá? Agora, para quem quer angariar financeiramente, melhorar a sua questão financeira através da terapia online coletiva, do trabalho de grupos, vocês vão perceber que é um curso bem rico e que vai trazer muitos resultados, até porque eu sempre costumo falar, você investe hoje, você faz hoje, mas você colhe para sempre, né? Que nem uma macieira. Você plantou, se você não cortar a maçã, a macieira ela vai dar maçãs pro resto da vida, né? A minha nogueira, por exemplo, ela dá todos os anos. Então, é uma coisa que você vai colher para o resto da vida. E ela não tem o objetivo do certificado, ela tem um objetivo de você conseguir estabilidade financeira e econômica mesmo, tá? E foi por isso até que eu quis muito colocar no mercado para vocês disponível e com baixíssimo custo, porque, como eu disse para vocês, vocês no primeiro mês já conseguem
rentabilizar 300 euros facilmente, e você automaticamente estando aqui dentro do toque, ou seja, se você fizer, eu acho que está 197 euros ou 4 vezes de 47 euros, você pode comprar em 4 vezes, né? Mas quem não é meu aluno tem aí, ó, 197 euros, vocês podem parcelar em 4 vezes, ou seja, se você parcela em 4 vezes de 47, já no primeiro mês você paga o curso fazendo o desafio, aí é só você colocar a mão na massa, fazer direitinho o passo a passo que eu ensino, e eu tenho certeza que você vai transformar os seus atendimentos. E não só, se eu fosse fazer à parte o curso de inteligência artificial para vocês, hoje em dia um curso de inteligência artificial é caro, e vocês vão ter agregado dentro do toque. Então, acho que agora é um 2 em 1 que vocês estão tendo a oportunidade para quem entra, essa possibilidade de estar aprendendo como usar a inteligência artificial para terapeutas, para poder conseguir trazer mais resultados para você de forma inteligente, sem parecer robotizado, né? Porque às vezes a gente fala, vou fazer sozinho, aí quando vê aquela cópia, aquela mensagem, aquelas falas, não tem nada a ver com você, você vai aprender a estruturar isso de uma forma realmente que tenha uma identidade sua por trás, que você possa trazer um resultado, que você possa fazer, né? Que será com resultados muito favoráveis para quem estiver participando, aprendendo a criar. Então, uma ferramenta transformadora de fato, conseguir fazer com que vocês possam criar comunicações diárias muito mais rápidas e muito mais eficazes com os pacientes de vocês, gerando desejo e trazendo resultados reais, né? Porque uma das coisas que eu sempre falo, não adianta nada ter inteligência artificial para ajudar se você não consegue ter uma resposta real para os pacientes. Então, todos os cursos ou formações que eu dou, elas têm esse pensamento muito por trás. Eu sou muito temente a Deus, então quando a gente coloca uma coisa, a gente coloca mesmo com muita entrega para conseguir fazer com que vocês tenham resultados reais com os pacientes de vocês, porque a minha missão real, a minha missão com Deus é poder ajudar as pessoas que estão sofrendo com ansiedade e depressão. E vocês, terapeutas que estão aqui, são mais uma ferramenta para poder chegar a mais pessoas, porque eu sozinha não consigo, tá bom?